Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amanda e vamos começar mais uma aulinha. Conforme foi combinado na última aula, a aula de hoje seria como uma forma de revisão através dos exercícios do livro de vocês. Eu escolhi alguns exercícios para a gente resolver juntos, né, aqui, para vocês conseguirem assimilar ainda mais o conteúdo. Ok, galerinha? Então vamos lá. Questão 1. Esse exercício, gente, tá na página 31 do livro de vocês. Eu vou sempre falar as páginas dos exercícios. Eu coloquei aqui no meu celular, gente, as páginas bonitinhas onde eu tirei os exercícios. Então, por isso que eu vou estar olhando no celular sempre, tá bom? Somente por causa disso. Então, na página 31 do livro de vocês, o exercício 1. Ao que vai chegar. Galerinha, só uma aspas aqui rapidinho. Esses exercícios são referentes ao livro 2, do módulo 2 do segundo bimestre, tá bom? As questões do primeiro bimestre foi tratado no primeiro bimestre, junto com a resolução das listas de exercícios. Essa agora do segundo bimestre. Não vou resolver a lista avaliativa. Por quê? Porque muitos ainda não me entregaram. E ela vale como nota de prova, tá bom? Então, bora lá. Questão 1. Voa coração. Ao que vai, né? De Toquinho. Voa coração, a minha força te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar, vai a escuridão, vai onde a noite esconder a luz. Vai onde a noite esconde a luz, clareia seu caminho e acende seu olhar, vai onde a aurora mora e acorda um lindo dia, colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia, o sonho e a fantasia e a alegria de viver. Voa coração, que ele não deve demorar, e tanta coisa a mais quero lhe oferecer, o brilho da paixão. Pede uma estrela para emprestar e traga junto a fé num novo amanhecer. Convida a lua cheia, minguante e crescente, e de onde se planta a paz, da paz quero a raiz. Uma casinha lá, onde mora o sol poente, para finalmente a gente simplesmente ser feliz. Eu vou dar um zoom aqui, gente, porque a de vocês usar óculos é um pouquinho cega, pra assim ficar melhor pra gente responder e vocês também te enxergar, ok, gente? Então vamos lá. Eu já trouxe respondido pra vocês, porque eu escaneei do meu livro, né? E o meu livro do professor, ele já vem respondido. Então, por isso que já veio as respostas juntos, tá? Pode-se classificar como oração subordinada adjetiva restritiva a oração subordinada adjetiva restritiva. Pronome relativo que prevalece a subordinada adjetiva restritiva, tá? São os pronomes relativos como conjunções, tá? Como nós vimos também. Eu tenho os pronomes, as orações subordinadas adjetiva restritiva e explicativa. Restritiva, ela restringe. Explicativa, ela vai trazer uma explicação a mais e direcionando para quem vai tal coisa. Restritiva, não. Restritiva, não, conforme nós estudamos. Na letra A, clareia seu caminho e acende seu olhar. Não há presença de nenhuma conjunção e nenhum pronome aqui, né? Pronome relativo. Vou falar apenas o pronome relativo que, tá bom? Não vou tratar como conjunção que e nem o se, que são as integrantes que costuma entrar nesse critério, tá? B, convida a luz, não. Restritiva aqui não vem no início sem a marca de algum elemento, de algum pronome aqui relativo. C, é uma casinha lá onde mora o sol poente. Eu tenho onde aqui do pronome relativo, mas esse onde aqui tá empregado é a parte marcada? Não. E aqui esse onde
Ele tá falando o quê? Questão de localidade. Então, ele não entra dentro de um pronome. Ele entra como um advérbio de lugar. Para finalmente a gente simplesmente ser feliz. Para a preposição. Colhe a mais bela flor que... Ele, pronome relativo, ele vai relativizar a algo. Qual algo? Eu não sei. Mas aí ele traz o restante. Alguém que já viu nascer. Então, a letra D é a minha resposta correta. Vou marcar a D aqui em bolinha. A D é a minha resposta correta. A2. Assinale a alternativa que apresenta um período composto em que uma das orações é subordinada adjetiva. Então, apresenta o período composto entre uma das orações é subordinada adjetiva. Ele não está me dizendo aqui se ela é restritiva ou se ela é explicativa. Lembrando que a restritiva não há a separação entre vírgulas e a explicativa ela é obrigatória, ok? A separação de vírgulas, ok? Então, eu não tenho essa presença aqui. Então, bora lá. A nenhum pedi ainda que me desse fé. Pelo contrário, digo a todos. O que? Lembrando que eu achei o meu que. Mas a pergunta tá perguntando o que? A que apresenta o período composto em um período composto em que uma das orações é subordinada adjetiva. A nenhuma pedi ainda que me desse fé. Essa parte que é subordinada, mas 2 pontos eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva apositiva. Então ela não pode ser o quê? Uma subordinada adjetiva. Todavia, aqui posso ter uma adjetiva. Todavia o que? É o meu termo principal. Aqui. Que eu ainda... Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei. Então, todavia, eu a ninguém escondo os meus sentimentos, pronome relativo aqui, questão adjetiva restritiva, ainda há pouco mostrei. Então, a letra B, ela pode ser uma das possíveis. Explicando as outras aqui. Em toda parte, confesso que sou volúvel, inconstante, incapaz de chamar 3 dias o mesmo objeto. Não há presença da oração adjetiva. O que ele está na oração principal, ele quer na oração subordinada, o termo subordinado. Mas entre nós há sempre uma grande diferença. Vós enganais e eu desengano. Aqui não há a presença do que ou de algum pronome relativo. Este romântico está romântico, exclamaram os 3. Também não. Então, somente a minha letra B é a minha resposta correta. Vamos para a segunda, que se encontra na página 33 do livro de vocês. Na página 33 do livro de vocês. Era uma vez... Deixa eu ver se pra cá tem. Era uma vez um leão que não era rei. Era uma vez um leão que não era rei. Um pato que não fazia quá-quá. Um cão que não latia, um peixe que não nadava, um pássaro que não voava, um tigre que não comia, um gato que não miava, um homem que não pensava. E, enfim, era uma natureza sem nada, acabada, depredada pelo homem que não pensava. Esse é um poema de Cunha. Cunha da Rocha também, e Vitória Rocha, que é uma grande linguista, e Elias, que vem da coletânea Ler e Escrever. Como eu estava dizendo, faz parte de uma coletânea de alguns linguistas, tá bom?
Então, bora lá. Deixa eu apagar esse aqui. São, deixa eu ir um pouquinho aqui pro lado. São as relações entre os elementos e a parte do texto que promovem o desenvolvimento das ideias. No poema, a estratégia linguística que contribuiu, quando eu falo estratégia linguística, eu tô falando o quê? Da língua propriamente dita, tá? De elementos linguísticos que contribuiu para esse desenvolvimento, estabelecendo a continuidade do texto, é: letra A, escolha de palavras de diferentes campos semânticos? Não. Quando eu falo escolha de palavras de diferentes campos semânticos, é que ele não relaciona essa questão. Quando eu falo semântica, é o significado da palavra. Há na língua portuguesa, há no sistema linguístico brasileiro que há algumas palavras que apresentam mais de um único significado. Não nesse caso aqui desse poema. Ele não está trazendo referência a esses campos diferentes semânticos. Quando ele fala que cita, exemplo aqui, um rei leão que não era rei. Então ele está falando o quê? Do rei aqui, no caso do leão, mas do rei o quê? De reinar aquele reino. O pato que não fazia quá-quá. Normalmente quais os sons, né? Que é o que eu chamo de onomatopeia. Que os patos fazem, né? O quá-quá. Então bora lá, voltando aqui. Então a letra A a gente descarta. B, negação contundente das ações praticadas pelos homens? Não. Ele não tá falando das negações, ele tá falando o quê? De animais ou de determinados grupos e a questão que eles produzem, não da questão de negação, que o homem pratica isso. Não nesse texto e não nesse contexto. Intertextualidade com gêneros textual, fábula infantil, não. Aqui eu tenho poema, não há uma fábula. Aqui ele não, para ser uma fábula tem que apresentar personagens. Aqui ele não apresenta personagens, ele apresenta elementos para a construção do sentido. Então não pode ser uma fábula. Repetição de estrutura sintática com novas informações. Sim. Vocês aprenderam, eu acredito que vocês aprenderam com o professor de literatura de vocês, o Alfredo. Se não estiver enganada, né, gente? Com o Alfredo. Essa questão de repetição. Quando ele fala um rei leão que não era rei, um pato que não fazia quá-quá, então há o que é uma repetição de estrutura sintática. Que estrutura sintática é essa, gente? Esse aqui, ele tá falando de numeral ou de um artigo indefinido? Então, no caso, um artigo indefinido. Então, quando eu jogo aqui repetição da estrutura sintática, a estrutura que o poema se encontra com esse artigo indefinido fazendo referenciação que é um sujeito, um rei leão, um pato, um cachorro. Nós aprendemos sujeitos. Então, com novas informações. Esse acompanhando o quê? Sempre trazendo uma informação nova. Um cachorro, um peixe, um tigre não repete a mesma informação. Então, a letra D entra como a minha possível resposta. Lembrando que eu já trouxe respondido, né? Agora vamos explicar a letra A. Utilização do ponto final entre termos de uma mesma oração. Não há essa utilização do ponto final entre termos de uma mesma oração. Não. Aqui ele finaliza e começa um outro. Finaliza e começa um novo. Ok, gente? Vamos para a próxima. Também uma água para hidratar. Lembrando que a garganta vai pro pau, se não beber água, né, gente? Bora para a próxima questão. Questão 4, que se encontra na página... Ai, gente, eu não fiz a marcação de página nessa, perdão.
depois eu olho no livro e passo pra vocês. Eu realmente não fiz a marcação dessa de página. Deixa eu ver no livro de vocês, porque é importante vocês verem e acompanharem. Perdão, gente, só mais um minutinho. Prontinho, gente. Questão 4, da página 47 do livro de vocês. Imprevistos acontecem, gente, me perdoem. Carta a uma jovem que, estando em uma roda, vamos marcar esse aqui, estando em uma roda, em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando o Senhor. A regrinha do apóstrofo vocês conhecem, né? Quando uma palavra está entre aspas, você usa o apóstrofo, que é uma aspinha só, né? Para fazer uma citação dentro da própria aspas. No o Senhor aqui também, olha a utilização do apóstrofo aqui. Isso aqui é sinal de pontuação, gente. Isso é simples e tal. Se for no final da aspas, o apóstrofo, um leve espaçozinho, fecha aspas. Bora lá. A oração, estando em uma roda do trecho lido, quando eu falo uma carta a uma jovem que, estando em uma roda, esse estando em uma roda, ele é um verbo que? Ele vem do verbo estar. Estando, passado. Então, ele traz essa referenciação de tempo. Por eu trazer essa referenciação de tempo, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Ok, gente? Bora aqui. Aqui eu ainda trouxe as anotações do livro com oração reduzida de gerúndio. Estando em uma roda, pode ser substituída no contexto por outra, desenvolvendo por mesmo conectivo que indique temporalidade. Quando, em quando, então eles usam o que? Uma conjunção aqui, mas com a marca do verbo também conseguimos perceber. Cumprindo a função de adjunto adverbial relativamente à principal, ela recebe a classificação de advérbio temporal. Lembrando aqui que quando uma carta a uma jovem que, estando em uma roda, eu tenho um gerúndio. Mas esse verbo aqui, ele tá no quê? No passado, mas ele liga o quê? Uma marca de tempo que alguém esteve aonde? Em uma roda. Ok, gente? Vou apagar isso aqui. Bora lá. 5. A 5 também se encontra na página 47, tá bom? Mantendo-se a conexão, a coesão e a coerência textual no segmento, mas não me dei por satisfeito, abre aspas, mas não me dei por satisfeito, fiquei viciado no negócio. Pode inserir entre as duas orações o conectivo. Gente, como assim inserir? Mantendo a coesão e a coerência no segmento, mas não me dei por satisfeito, fiquei viciado no negócio. Posso inserir entre essas duas orações um conectivo. Entre quais orações? Aqui. Qual conectivo? Ainda que, mas não me dei conta. Eu gosto de jogar os conectivos frase por frase para ver se faz sentido, tá? Mas não me dei por satisfeito. Ainda que fiquei viciado no negócio. Ou ainda que não traz essa conexão de sentido. Mas não me dei por satisfeito. À medida que fiquei... Não, à medida não. Mas não me dei por satisfeito. Visto que fiquei viciado no negócio. O visto que, ele traz esse elemento que? De uma ideia de causa. Aqui embaixo. Uma ideia de causa. Uma causa que ele teve. Ele não se deu por satisfeito. Porém, visto que... ele ficou viciado na parada. D, contanto que, mas não fiquei satisfeito, contanto que, não.
Não fiquei satisfeito, a menos que também não. Então, a letra C entra como a nossa resposta. Questão 2, da página 48. É uma questão da FUVEST, galerinha do segundo ano. Vocês que têm pretensão de entrar numa faculdade, pesquisam provas de universidade conceituada, FUVEST, UNB, o Enem propriamente dito também, a Unirv. Então, vocês que querem testar e treinar, sempre pegam exercícios assim de universidade de renome, tá bom? Na frase, na literatura como na natureza, nada se ganha e nada se perde, tudo se transforma. O termo como expressa a ideia de... o termo como, ele vai expressar uma ideia de causa, de finalidade, de tempo, de comparação ou de condição. Quando eu falo na literatura como na natureza, esse como aqui ele é só uma preposição, nada se ganha e nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, como aqui ele entra como conjunção, gente, perdão, eu confundi. Na literatura como na natureza, nada se ganha e nada se perde, tudo se transforma. Lembrando que esse como aqui, vamos pegar uma escrita aqui, ele entra como valor o que? Preposicional. Mas no conceito da oração, ele vai entrar como, gente? Vou fechar aqui porque já foi. Ele vai entrar como? Como uma conjunção. E essa conjunção ele vai trazer o que? Uma comparação. Então, a minha resposta correta é a letra D. Na literatura como na natureza. Então, ele está comparando os dois termos. Nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Mas lembrando que esse como aqui, ele se transformou em conjunção, mas ele tem valor preposicional, de proposição, tá? Mas ele há essa transformação. Preposição o quê? Preposição como... eu queria fazer essa questão da escrita. A preposição com mais o artigo o, que se torna... que há um processo de contração que na estrutura de formação de palavras chamamos de aglutinação, que se torna essa locução, essa preposição por aglutinação, que é o como, ok, gente? Mas que na oração, no sentido da oração, ela entra como uma conjunção de que expressa comparação, ok? Agora, a próxima questãozinha, na página 49, da FGV, Faculdade Getúlio Vargas, em São Paulo. Poema: encontrado por Tiago de Melo no itinerário de Passagarda, Vênus luzia sobre nós tão grande, tão intensa, tão bela, que chegava a parecer escandalosa e dava vontade de morrer. No poema, o conectivo que? O conectivo, ele tá ligando ao que? A uma possível conjunção. Conjunção eles através do que? Conexão. Então, eu tenho o conectivo que e o se. Então, aqui nesse caso, ele vai ser o conectivo. Introduz uma oração com ideia de causa, consequência, concessão, modo, finalidade. O que? Encontrado por Tiago de Melo no itinerário de Passagarda, Vênus luzia sobre nós tão grande, tão imensa, tão bela, que chegava a parecer escandalosa e dava vontade de morrer. Então, ele traz o que? Uma consequência, porque daqui pra frente, daqui pra cá, ele apresenta o que?
esse elemento que ela é tão bela, ela é tão linda, ela traz uma luz tão grande, que quando eu uso o conectivo que pra cá, que chegava a aparecer, deixa eu apagar isso aqui, conectivo que pra cá, que ela chegava a aparecer escandalosa e dava até vontade de morrer, que por ela ser tão linda, tão bela, que quando ela chegava ela parecia tão magnífica, tão escandalosa, que dava até vontade de morrer. Então é o que? Uma consequência. Então ela faz expressar uma consequência. Última questãozinha aqui que eu trouxe do livro de vocês, que é essa questão de pontuação, da página 51 do livro de vocês. Eu tenho 2 textos. Lembrando aqui, eu já vou falar que a resposta do meu livro ela não está 100%, ok? Mas ambos vai apresentar uma fala comum, mas que um vai trazer mais ênfase do que o outro, tá bom? Então bora lá. Diálogo 1. Ei, Paulo, saberia por gentileza me dizer a que hora seus filhos Estevão e Adriana chegam em casa? Geralmente por volta das 7, após buscá-los no colégio que fica longe. Diálogo 2. Ei, Paulo, saberia por gentileza me dizer a que hora seus filhos Estevão e Adriana chegam em casa? Geralmente por volta das 7 horas, após buscá-lo no colégio que fica longe. Há diferença entre o sentido do primeiro e do segundo diálogos apresentados, gente? Sim. Quando eu falo, gente, eu vou ler a resposta no livro, mas não leva ela tão ao pé da letra, porque ela não traz a resposta conforme ela deve trazer. Não que esteja errada, mas não apresenta de uma forma mais clara e correta. Bora lá. A primeiro diálogo. Por gentileza, me diz a que horas seus filhos. Não há vírgula, então tem uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? E aqui que seus filhos Estevão, aqui há vírgula. Então aqui nesse caso eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então eu tenho esses 2 critérios bem demarcados aqui. Então bora lá. Qual é a diferença? No 1, ele fala no sentido geral. Ele faz referência ao quê? Ao filho dele. Quem é o filho? Estevão e Adriana. Eles são os filhos dele em ambos os diálogos. Ambos são filhos. Só que no primeiro diálogo, a ausência da vírgula ela vai trazer o quê? Apenas ligado ao nomes. Só vai ligar o quê? Realmente, me diz a que hora seus filhos, Estevão e Adriana, vão chegar. Ele só quer saber a referenciação dos filhos. A que horas os filhos dele, aí ele cita os filhos, Estevão e Adriana, chegarão em casa, né? Então ele só faz essa citação, ele só usa essa oração restritiva aqui para citar os nomes, por isso a ausência da vírgula. No segundo, ele traz mais ênfase a quem? Aos filhos. É como se no primeiro ele trouxesse ênfase, gente, a quem? Ao Paulo. No segundo, ele traz mais ênfase a quem? Aos filhos, Estevão e Adriana. Por que ele traz mais ênfase a eles? Através da vírgula. A vírgula enumera quem eles querem falar. Nesse sentido aqui, ele traz sentido de enumeração. Paulo, saberia por gentileza me dizer a que hora seus filhos Estevão e Adriana chegam em casa? Então ele está trazendo o quê? Essa questão. A resposta do livro, ele fala que o segundo, ele não indica, nesse caso, não sabe falar se são os nomes dos filhos, se eles são que realmente o filho de Paulo. Mas nós sabemos que o texto ele traz esse elemento. Mas o que ele está trazendo aqui? ênfase a quem? A Adriana, Estevão e Adriana. Então ele quer enumerando. Você sabe me dizer em que horas o Estevão e a Adriana
chegam em casa. Então ele traz essa numeração, ele traz mais ênfase ainda a Estevão e Adriana. Aqui no caso ele traz ênfase a quem? A Paulo, como se fosse algo efetuado a Paulo em frente ao que? Aos filhos deles. Aqui ele se refere-se aos filhos do Paulo, mas ele traz ênfase ainda mais a Estevão e Adriana. O livro traz a seguinte resposta: a ausência da vírgula, seus filhos Estevão e Adriana indica que Estevão e Adriana são nome dos filhos de quem? Do Paulo. No segundo, a presença de vírgula no mesmo trecho indica uma enumeração de pessoas, sendo que Estevão e Adriana, nesse caso, não são os nomes dos filhos. Há esse pequeno erro aqui de comunicação, aqui na resposta, comunicação conosco, a resposta. Sim, quando eu falo, saberia por gentileza me dizer que horas seus filhos. Então, quando eu coloco uma vírgula na explicação, estou detalhando quem são os filhos, Estevão e Adriana. Nesse caso aqui, ele cita o nome do Estevão e da Adriana, ligando ao quê? Diretamente aos filhos do Paulo. Realmente uma pergunta feita a Paulo. Aqui também é uma pergunta feita a Paulo, mas ele traz mais ênfase a quem? Aos filhos. Então, não posso dizer que não é filhos. Tá bom? 2. Considere a seguir a frase. Quadro 1 e quadro 2. No quadro 1. Ame incondicionalmente Stephanie, que tudo melhorará em sua vida. 2. Ame incondicionalmente Stephanie, que tudo melhorará em sua vida. Quadro 2. Agora sim, você está tomando o rumo certo. 2. Agora sim, você está tomando o rumo certo. Comparando as duplas de frase dos quadros, você notou a diferença de sentido em cada exemplo apresentado? Se sim, saberia especificar quais precisamente? Gente, quando eu estou falando no primeiro quadro aqui, eu cito como forma de conselho a Stephanie. Ame incondicionalmente, Stephanie, que tudo melhorará. No segundo quadro, gente, eu tô usando como eu posso dizer, não é questão de aconselhar, mas sentido de conselho. No primeiro ele aconselha a Stephanie. Olha, ame incondicionalmente. É como se eu fosse aconselhar alguém. E já no segundo, é como se tivesse uma terceira pessoa, um outro alguém ali, dando um conselho para essa pessoa. Como se fosse alguém chegasse na rua, que nem te conhece, e te desse um conselho. Aí no primeiro, ame incondicionalmente Stephanie. Você viu que o nome Stephanie está separado entre vírgulas propriamente dito? Por ela estar separado entre vírgulas, eu estou dando ênfase aqui a Stephanie. Então eu estou falando para ela amar incondicionalmente. E cito o nome dela. Que tudo melhorará em sua vida. No segundo, é como se uma pessoa, uma terceira pessoa, no caso Stephanie, faz parte de um conselho. Como se eu falasse para outra pessoa, falasse assim, ame incondicionalmente Stephanie, que tudo melhorará em sua vida. No primeiro tem uma oração explicativa, que eu tô dando ênfase a Stephanie, um conselho. E no segundo eu tô usando o quê? Um amor incondicional que Stephanie sente. Que se ela amar dessa forma, ela vai melhorar a vida. Então eu tô trazendo uma maneira restritiva. Eu tô usando a Stephanie como maneira geral, não especificando algo nela. Ok? No segundo. Agora sim, você está tomando o rumo certo. Agora sim, você está tomando o rumo certo. No segundo quadro, a primeira palavra do interlocutor tomou um rumo. Então, quando eu falo que no primeiro quadro ele tomou um rumo, eu estou falando que agora sim, segundo ano, vírgula, 2 vírgulas ali do segundo ano, entre o segundo, vocês estão tomando o rumo certo. Eu tô falando que vocês seguiram o caminho certo, que vocês estão pelo caminho certo.
E agora no último, agora sim, é o sim, entra entre, vírgula. Você está tomando o rumo certo. Você viu que essa vírgula aqui muda completamente sentido? Aqui eu tenho um sentido de restrição. Aqui eu tenho uma duplicidade de sentido, sem fazer comparação em orações restritivas ou explicativas, tá bom? Agora sim, você está tomando rumo certo, como se eu questionasse ele se ele está indo para o caminho certo. Ele está indo para o caminho certo, e no segundo eu estou questionando se ele está ou não no caminho correto. No caminho correto do conhecimento. Então no segundo ele está fazendo o que? Esse questionamento, se ele está ou não nesse caminho correto, ou está indo para um caminho tortuoso. Galerinha, é isso. Essa aula de hoje é uma aula que eu preparei, tirei alguns exercícios do livro de vocês para a gente fixar o conteúdo ministrado, o conteúdo passado. Espero que vocês tenham aprendido, se dedicado, estudado. Tirem essas férias de vocês para descansar, segundo ano. É um momento que vocês precisam descansar, refrescar. Nós passamos por um momento muito turbuloso, um momento que nós não prevíamos, que nós não esperávamos, mas que aconteceu e infelizmente aconteceu, e nós temos que lidar com isso. É importante vocês, segundo ano, verem que vocês têm uma oportunidade linda. Vamos olhar para o ensino público. Gente, o tanto de alunos desacompanhados, jogados, e vocês não. Nós temos uma equipe de professores muito boa, uma direção maravilhosa que está proporcionando vocês um ensino, uma aprendizagem, e focando vocês e levando conhecimento para vocês. Então pega essa oportunidade. Olha o tanto de alunos, gente, que no final do ano que vão prestar o Enem, que estão em déficit, que o Enem teve que ser cancelado porque o ensino público não é de tão qualidade assim. Não o ensino, porque quem ensina, quem retribui, quem leva esse ensino são os professores, eles estão sempre inovando, mas o governo em si não deu uma estrutura adequada para esses alunos aprenderem em casa. Diferente aqui do Colégio Harmonia, que eles ofereceram essa estrutura, orientaram vocês, entraram em contato com vocês, incentivaram vocês, falando assim: olha, vai ter vídeo no YouTube, os professores estão gravando, os professores estão se reinventando para transmitir esse conhecimento para vocês. Então, galera, pega essa oportunidade, abraça essa oportunidade, porque o que a instituição Colégio Harmonia estão fazendo e oferecendo para vocês é algo muito lindo e muito digno. Nós ouvimos a reclamação de vocês, nós estamos cientes, nós sabemos que estamos num momento crítico, nós sabemos que essa situação é ruim, mas eu tenho fé que isso vai passar. É manter a calma, gente. Espero mesmo, no fundo do meu coração, que em agosto isso acabe, que nós voltamos para a sala de aula, que mesmo sem contato físico nem nada, que estaremos juntos, né, nesse momento, vamos estar juntos, né. Então eu peço para vocês, gente, valorizar essas aulas, valorizar os professores de vocês, a direção, a escola de vocês, e que vocês tenham uma ótima férias, um bom descanso. Tirem esse mês de julho para descansar, gente. Refresquem, durmem tarde, maratona em série, estudem, tá? Também rever conceitos, leia um bom livro, que eu tenho certeza que tudo dará certo, ok? Beijão pra vocês no coração de vocês, e boas férias e bom descanso para o segundo ano. Beijão, até a próxima.